Vendi minha casa, vendi meu carro, peguei cartão de crédito da minha sogra, do meu pai e até mesmo de familiares. E ainda assim, chegou num dia que eu não tinha dinheiro para terminar a obra. Teve um dia que eu liguei pro meu mentor e falei, eu vou fechar tudo, não aguento mais. Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu depois dessa ligação. Se você não viu o vídeo anterior, vim da periferia de Itapoca, comecei na garagem da minha mãe, cobrando apenas R$5 e usei o dinheiro do seguro do meu irmão para abrir a minha primeira barbearia. Mas essa barbearia que você vê aqui não foi a primeira. Essa foi a maior aposta da minha vida. Mas antes de tudo isso, eu vou te contar um pouco dessa jornada. Quando meu irmão faleceu e a minha mãe recebeu o dinheiro, ela me deu esse dinheiro que eu pudesse investir. E aí eu fiz esse primeiro investimento, tudo muito lindo, vou mostrar aqui a foto para vocês, da minha primeira. E eu de fato não entendi o que estava acontecendo, porque eu tinha acabado de cair de paraquedas. Mas mesmo assim eu apostei todas as minhas fichas, eu trabalhei duro, mesmo às vezes sem entender de processos, mesmo às vezes com muitas limitações de fala, de complexos, mas mesmo assim eu fui, com medo mesmo. E eu sempre pedi a Deus para que Deus colocasse uma amizade, para que eu pudesse crescer dentro da barbearia, como pessoa, até mesmo como cristão. E alguns meses depois de aberto, eu conheci um amigo que simplesmente foi um cara que me apresentou Jesus e que me ajudou muito nesse processo. A gente criou o processo operacional padrão, a gente fez eventos. E depois daí o Breno Japa, que antigamente era o nome, começou a, de fato, ter uma projeção na cidade. E desde então eu comecei a trabalhar e muito trabalho duro. E o que aconteceu? Eu vi uma janela de mercado. Eu vi que eu poderia ir além. Então eu tinha uma sociedade, um amigo meu tinha uma loja de roupa e eu tinha uma barbearia. E eu decidi alçar novas perspectivas e de fato empreender e saber o que de fato é empreendedorismo na veia mesmo. Então em 2018 a gente começou um novo projeto, barbearia no centro da cidade. E a gente teve também muitos desafios. Era eu, sozinho, trabalhando dia e noite, mas com a perspectiva que iria dar muito certo. Estava determinado a fazer isso acontecer. Porém, chegou uma época que eu entendi que não fazia sentido eu crescer sozinho. Então eu chamei mais pessoas, chamei o John, que está comigo ainda hoje. E a equipe foi só crescendo. Mas eu sentia que eu podia mais e que a gente poderia alcançar um novo conceito, um novo público, que cortar cabelo não é apenas sentar na cadeira e ir embora. Pelo contrário, eu acreditei que as pessoas precisavam de uma experiência. Mas como foi que eu fiz isso? Eu fui para a terceira reforma da minha história, que foi a reforma que mais revolucionou a história da barbearia. Foi onde a gente, de fato, saiu de Breno Japa para BJ. Porque eu entendia que Breno Japa era apenas uma pessoa e que eu acreditava que essa marca ia ser tão grande que eu decidi desenvolver esse rebrand, desenvolver esse novo conceito. Então a gente saiu de Breno Japa para BJ. Mas não foi só a mudança na identidade visual, mas também toda a estrutura da barbearia, porque eu queria, de fato, viver um novo conceito de barbearia. E a gente começou a fazer a obra, a gente tirou o portão, começou a quebrar piso, começou a fazer novas salas, mas chegou uma época em que tudo parou. Veio a pandemia. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A gente estava naquela expectativa das coisas melhorarem, né, e que a gente pudesse voltar e a gente obedecendo a lei. Mas isso caiu por terra quando eu liguei para um amigo, liguei para esse meu mentor e falei, cara, eu vou desistir, não quero mais, eu vou abandonar tudo, eu não sei mais o que fazer. E glória a Deus porque eu fiz essa ligação. E quando eu falei isso para ele, cara, você não pode fazer isso. E mas por quê, cara? Eu vou contra a lei, cara, você tem que dar um jeito. E eu pensando, mas como, cara? Ele, não, se vira, faz o que tem que se fazer. E aí ele me ajudou, é claro. O que tá faltando? Porque eu tava na metade da obra, eu tava com mais ou menos R$50.000 de dívidas, sem nenhum real no bolso, sem perspectiva de crescimento, muito frustrado. E eu lembro que eu chamei minha mãe, é o seguinte, eu vou trabalhar. Eu vou dar um jeito de trabalhar, vou falar com os meninos, a gente já tinha 2 pessoas trabalhando, né, como barbeiro. E aí eu comecei, cara, vamos galera, comecei a instigar a galera, vamos trabalhar. Como a gente está aqui em cima mesmo, a gente já estava trabalhando aqui em cima mesmo, a gente continuou trabalhando. E a gente foi, né, a gente começou a trabalhar. E
comecei a ter um valor ali, né? Comecei a pagar as pessoas que eu estava devendo e eu comecei até mesmo colocar a obra para andar. E eu lembro que eu ia nos lugares, eu estava sem moto, eu andava a pé, eu ia nos lugares, nos bairros, atender a domicílio. E era muito louco porque a sensação que você tinha era de você estar carregando um fardo muito pesado nas costas. Porque você tinha que ir atender nas casas, porque muitas pessoas não queriam ir até o nosso local de atendimento. E você andando a pé, você indo para um lado, para o outro, em vários bairros da cidade. Mas teve um dia que me marcou. Uma certa vez, um colega de trabalho, ele veio até mim e me pediu uma máquina, porque a máquina dele não estava mais funcionando e ele precisava comprar o alimento para a família e ele estava sem trabalhar e ele precisava de um material de trabalho. E aí eu automaticamente me compadeci, tinha 2 máquinas, todas 2 novas. Eu, cara, vai lá, trabalha e consegue o teu alimento. E nos dias seguintes eu fui atender um cliente a domicílio. E quando eu cheguei lá, muito empolgado, atendendo, sempre com muita alegria, com muita felicidade e cuidado, é claro. Comecei a cortar, tirei a máquina, tesoura, botei em cima da mesa, comecei a cortar, conversar. Em um certo momento a máquina descarrega. E quando essa máquina descarrega, eu vou procurar ali o carregador. Cadê o carregador? E isso foi muito frustrante, porque eu não queria voltar para pegar carregador. E agora, o que eu vou fazer? E aí ele falou, não, Breno, eu consigo aí um carregador para ti. Pediu para a filha dele pegar o carregador. E aí a filha foi pegar. E quando chegou lá no ambiente que a gente estava, peguei o carregador e eu achei estranho assim. Não, cara, eu acho que dá certo. Do que eu coloquei na tomada, na hora que eu coloquei o cabo, minha máquina, papocou. E agora? E eu só tinha uma máquina. A outra eu tinha doado. E aí isso eu fiquei pensando e querendo desabar, mas sempre sendo forte. E agora? E a única saída foi o quê? Lá no meu ponto, e cara, minha máquina pifou, me presta a tua máquina. E eu fui lá e cortei e finalizei o trabalho. E esse cliente ainda queria fazer o pagamento da máquina. E aí eu falei pra ele, cara, quem tá errado aqui sou eu. Porque quem era para ter trazido ali o carregador era eu. Eu que tenho responsabilidade sobre isso. Então eu tenho que aprender a de fato ter responsabilidade. E foi aí que eu entendi o poder da responsabilidade. Então foi um momento muito difícil. Eu chegando em casa e querendo chorar e sem saber o que fazer porque eu estava sem dinheiro. E aí eu lembro que a gente passou mais ou menos quase um mês. Eu cortava um cabelo, esse meu amigo cortava outro. Cortava um cabelo, esse meu amigo cortava outro. No lugar abafado, os cabelos grudando, a gente conseguiu, a pandemia passou e a gente foi fazendo as manobras que a gente poderia fazer e a gente fez a inauguração. A gente inaugurou com um conceito totalmente novo, com a ajuda da minha esposa, que fez todo esse processo de rebrand. E quando a gente voltou da pandemia, a gente fez algo absurdo, a gente fez uma live muito incrível, porque as pessoas não poderiam ir até o ponto, não poderia fazer aglomeração, mas foi incrível aquele momento e com uma estrutura totalmente nova para a cidade, uma estrutura de referência para todos os tipos de negócio. A gente começou a ter um fluxo muito grande de clientes, pessoas que queriam viver essa experiência, pessoas que estavam aderindo a esse novo conceito. Para vocês terem uma noção, a gente tinha muito público que ia para a cidade grande, porque eles não viam referência aqui. E a gente começou a ter essa referência, começou a crescer. E passados uns anos, a gente estava sofrendo muita reclamação de estacionamento, muitas cadeiras lotadas, ambiente muito lotado, não podia conversar. E a gente decidiu um novo ponto. A gente entendeu que a gente estava grande, que a gente precisava de algo maior. Era um modelo de negócio em que eu queria colocar, mas que ficasse por muito tempo, porque eu sempre vim de várias reformas. E eu pensei, agora eu quero um ponto grande, do jeito que eu imagino, do jeito que eu sonho, do jeito que eu acredito que é uma boa experiência para o meu cliente. Então a gente decidiu procurar os pontos. E o que aconteceu? A gente veio parar aqui, dentro do Pinheiro. Essa jornada foi muito longa, muito tensa, muito cheia de emoções. Foi a obra que eu mais desgastei. Para quem teve essa experiência de fazer obra, você sabe o quanto que é difícil, o quanto que é desafiador. E eu coloquei tudo nos peitos. Foi eu que fui atrás de arquiteta, foi eu que atrás de pedreiro, mestre de obra, fornecedores. Você imagina você levantar uma
um local de quase 200 metros quadrados de área construída, sozinho, com apenas 26 anos, na realidade 24 anos. Só que um garoto de 24 anos que vem da periferia não tem essa grana toda. Geralmente as pessoas associam talvez um cara que saiu da periferia, que está tentando crescer cada vez mais, que está tendo resultado com pessoas que estão fazendo coisa errada. Mas quem conhece a minha trajetória sabe o quanto que foi difícil, o quanto que eu batalhei e ainda batalho para ter esse negócio de pé, para que esse negócio possa de fato dar frutos para mim e para outras pessoas e principalmente para nossa classe de barbeiros. E eu comecei, tinha um capital de mais ou menos 100 mil reais, fui no banco, pedi mais 100 mil reais, aí eu fui fazendo, fui comprando os materiais, fui levantando as paredes, colocando piso, comprando cadeira. Chegou um momento em que não tinha mais nada. E aí, o que foi que eu recorri? Tive que vender meu carro, vender uma casa, que dava mais ou menos uns 170 mil reais, carro e a casa. E eu fui fazendo, fui injetando esse dinheiro, né? Fui passando muitos perrengues. E teve um momento em que a obra parou mais uma vez. Acabou o dinheiro e eu tive que recorrer aos familiares, cartão de crédito. E imagina só você estar construindo algo e que você tanto sonhou e você está lutando, perseverando. E chega um momento que você não tem como ir para nenhum lado e nem para o outro. Por quê? Porque você está sem dinheiro e você não pode começar de fato a operar. E eu fiquei nessa prisão por alguns dias e eu fui pedindo ajuda com os familiares, mas aí a gente conseguiu. Eu falei para mim mesmo, não, eu vou inaugurar com o que tiver. O resto eu vou colocando aos poucos. E foi o que aconteceu. A gente inaugurou, eu vou colocar aqui as imagens, como foi a inauguração. Eu não sou muito de me emocionar, mas no dia foi tantas emoções, tantos sentimentos que eu não contive no choro, não chorei. Um sentimento que eu venci, eu consegui fazer mais esse projeto dar certo. E hoje a gente tem sido referência dentro da nossa cidade, a gente tem formado outros barbeiros, a gente tem contribuído com uma classe muito importante na sociedade, que é de fato os barbeiros, que levam boa experiência, que escutam histórias, que ajuda pessoas, seja lá de qual for a forma, seja com uma palavra, com um corte bem feito, ou com até mesmo um atendimento bem feito. E hoje a gente tem 12 pessoas sendo amparadas, todas que constroem sonhos junto com a gente, pessoas que compram sonhos, pessoas que já compraram um carro, pessoas que já compraram casa, fizeram casa, moto, com uma cidade de aproximadamente de 160 mil habitantes. Então é um privilégio compartilhar tudo isso com vocês. Acompanha o nosso canal, eu acredito que vai ter muita coisa legal, vai ter vivências de um barbeiro que está crescendo na prática. Como eu falei, eu estou ainda engateando na profissão, estou engateando no mundo do empreendedorismo, tenho buscado ajuda para de fato fazer escolhas conscientes. Eu sei que quando é sonho a gente vai atrás, a gente corre, às vezes a gente não quer saber como, contanto que seja de fato com bons princípios, sem pisar em cima de ninguém, mas a gente vai e às vezes a gente não mede as consequências. E eu sofri muito por isso, por às vezes dar um passo muito grande, mas eu acredito que valeu muito a pena. E o conselho que eu dou de fato é que quando você vai colocar de fato um negócio, um sonho para você que está ouvindo, você coloque muita energia, muita garra e não desista. Assim como eu não desisti, você não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque eu acredito que de fato você vai colher. E lendo o livro, teve uma frase que me marcou muito. Quanto mais você errar, mais você vai ter experiência e mais você vai chegar no lugar onde você quer chegar. Um forte abraço. Eu não vou pedir para você se inscrever no meu canal, mas se você quiser, fique à vontade. Um grande abraço e um beijo no coração.